Amém. A palavra de Deus vai nos dizer em Tiago 3, do 11 ao 12. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. E também vai nos dizer em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendeis em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Certa vez eu estava acompanhando um podcast de um jovem cristão, e ele estava contando uma história. E a história era assim: havia um homem em cima de um muro, de um lado Jesus e do outro o diabo. E esse homem de cima do muro olhava para Jesus lutando incansavelmente e o chamando pelo nome. E do outro lado, o diabo sem se mexer, calado, sem fazer nada. Ele achou estranho a reação do diabo e perguntou a ele: por que você não está como Jesus, lutando pela minha vida, me chamando pelo nome? O diabo vira para aquele homem e fala: porque o muro que você está é meu. E para finalizar essa história, ele diz: quando não se posiciona, isto já é um posicionamento. Igreja, nós já lemos os versículos acima, não tem como jorrar de nós dois tipos de água, salgado ou doce, ou quente ou frio, e nem servir a dois senhores. É necessário um posicionamento. Deus tem nos dado mais uma oportunidade para descermos do muro e caminhar com Ele. E Ele está nos chamando pelo nome. Muitas das vezes não queremos ouvir esse chamado. Não queremos dar ouvidos à voz de Deus. Às vezes com medo de deixar, de se desprender das bagagens do mundo para trás. Às vezes não queremos com medo do que vão achar da gente tomar essa posição de aceitarmos sermos cristãos. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz do Senhor porque queremos a promessa, mas não queremos pagar o preço por ela? Quantas vezes o Senhor fala através dos seus profetas e nós não queremos ouvir? Quantas vezes nos é orientado a firmar os nossos pés sobre a rocha, mas nós não queremos dar ouvido? O Pai nos deu o livre-arbítrio, nós sabemos disso. Sobre nós Ele deixou a bênção e a maldição. Se escolhermos a maldição, o caminho largo e o caminho fácil, não precisamos nem se preocupar de descer do muro. Porque, como diz a história, o muro já é do diabo. Quem não se posiciona é posicionado pelo próprio inimigo das nossas almas. Agora, aquele que escolhe a bênção, o caminho estreito, desce de cima do muro, se posiciona, firma os pés sobre a rocha, permite se deixar ser mudado com a ajuda da igreja, com a ajuda dos profetas, com a ajuda das orações, e anda segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. Então quem desce do muro permite ser posicionado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá forãos frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ser morno, igreja, é a mesma coisa de estar em cima do muro. Nem frio, nem quente, nem fiel e nem infiel. Mas de uma coisa, quando nós decidimos continuar em cima do muro, Deus nos vomita. E quando Deus nos rejeita, quando Deus nos vomita, não ficamos vazios. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Em Mateus 12, 43, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saio, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
Chegou o tempo de descermos de cima do muro e nos posicionar. Chegou o tempo de buscarmos os caminhos da bênção. A hora é agora, igreja. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos momentos e não há mais oportunidade para deixarmos ser nos posicionados pelo inimigo, pela maldição. O Senhor está nos chamando pelo nome. E Ele quer que nós damos atenção para essa voz, não para as vozes da carne, não para as vozes dos homens. E um significado da palavra posicionar é assumir posição. Chegou a hora de nós assumirmos a posição de um exército valente, os verdadeiros adoradores de Cristo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Amém, irmãos? Quantas vezes nós já não ouvimos esses versículos? É novidade para alguém? É novidade? Não é, né? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Tem uma palavrinha que resume isso aí. Falta de temor. A pessoa não tem temor e tremor à palavra de Deus. Ela teme para perder o emprego, ela teme um monte de coisa aí fora. Ela teme os deleites da carne, que ela não quer ficar sem. Mas quando fala da palavra de Deus, não tem temor, não tem tremor. Sabe o que é mais triste, irmãos? Deus está falando, Deus está batendo. Deus está exortando, porque o pai fala. Exorta o filho que ama, ele repreende. Mas a pessoa não dá ouvido. É como se estivesse falando com a parede. Ei, irmãos, a gente é perfeito? Não é, a gente vai errar. Ei, a gente erra todo dia. A gente erra pensando, a gente erra falando. Por isso que a gente pede perdão para entrar na presença de Deus. Eu erro pecando, desejando. Eu erro julgando. Eu erro... A gente erra de tantas maneiras. Mas Deus está dando a oportunidade da gente se consertar também todo dia. Deus me perdoa, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Não é aquele que confessa ou deixa, é um e outro. Não adianta eu pôr o joelho no chão e falar: Deus, eu estou confessando que eu estou errando, mas eu não deixo. Não adianta nada. Não é um ou outro, é um e outro. Ei, igreja, sabe o que é mais triste? Às vezes nós estamos aqui faz tempo aprendendo um evangelho genuíno, verdadeiro, e isso não entra dentro da gente. Não tem temor, não tem tremor. Mas a gente sempre fala: Deus cura, Deus liberta, Deus guarda, Deus faz tudo. Mas Deus é justiça. Guarda algo, irmãos. Plantou, colheu. Aí na hora que a colheita vem, irmãos, amém, eis aqui a igreja para orar um pelos outros, mas a colheita é individual. Eu não vou colher o que a minha esposa plantou e nem ela vai colher o que eu plantei. De repente eu colho na minha carne alguma falha dela, porque nós somos uma só carne. Mas tem algo que é particular entre nós. Amém, irmãos?